municipal. Isso quer dizer que ele chefia a administração da cidade. Cabe a ele elaborar políticas municipais de saúde, educação, habitação. Além disso, olá, grande abraço para você que está nos acompanhando no vozdepernambuco.com. Satisfação em ter você conosco aqui. E nós estamos hoje para encerrar a série de entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade de Lagoa de Itaenga. Nós tivemos a oportunidade de ouvir aqui o candidato Pio da Barragem, o candidato Pedro Epifânio, e hoje nós iremos encerrar com a candidata à reeleição, a prefeita Graça do Moinho, ela que vai buscar a reeleição nesse pleito, e hoje encerra conosco a série de entrevistas dos candidatos a prefeito da cidade de Lagoa de Itaenga. Primeiramente, candidata, quero agradecer a sua participação aqui conosco. Tivemos alguns transtornos para começar a entrevista com internet, com áudio, mas agora sim, tudo ok. Muito obrigado pela sua participação conosco. Boa noite. Boa noite, José. Boa noite, Edinaldo Tavares. Boa noite a todos que param de Voz de Pernambuco. E boa noite a todo quem que está nos assistindo. E quero saudar aqui também a minha secretária Flávia e o pessoal que veio comigo. Ok. Edinaldo Tavares também vai estar aqui conosco durante a entrevista, mais uma vez, para indagar a candidata. Grande abraço. Boa noite para você, Edinaldo. Olá, boa noite, José Maílson. Um forte abraço a cada internauta que nos acompanha. Nosso muito obrigado por estar sempre conosco no dia a dia. E vamos sim, hoje, com chave de ouro, fechar esse ciclo com os entrevistados prefeituráveis de Lagoa de Itaenga. Ok, então, inicialmente, vamos perguntar à candidata à reeleição por que Graça do Moinho quer buscar a reeleição à prefeitura da cidade de Lagoa de Itaenga. É o seguinte, que a gente trabalha 4 anos. Eu falo 4 anos, é pouco para a gente terminar aquilo que a gente deseja. Então, eu quero mais 4 para terminar. Realmente, aquele meu trabalho que está caminhando. Eu tenho muita coisa para fazer ainda. Edinaldo Tavares, sua primeira pergunta. Candidata, a pergunta que eu tenho de início para a senhora, se tem no seu plano de governo ou se não tem, mas mesmo assim a senhora tem algum direcionamento à classe chamada mototaxista, que tanto faz as correrias do dia a dia, que tanto ajuda, você só se sabe a importância do motoqueiro quando se precisa uma madrugada, uma farmácia, uma pizzaria, para essa classe tão sonhada, que às vezes quer até colocar uma placa vermelha na sua moto, não tem condição. Tem um jeito da senhora tratar, se voltar à prefeitura de Itaenga, a essa classe? Edinaldo Tavares. Veja bem, é uma classe batalhadora, eu digo guerreira, é a classe do mototáxi. Por quê? Porque ele vai aonde nenhum transporte às vezes pode ir. E a gente sabe que ele vai. Se arrisca, né, na noite, é bem difícil, mas assim, eu tenho um olhar carinhoso por eles. Por quê? Quando veio a pandemia, a gente ficou muito preocupada com eles, porque é do dia a dia que eles ganham pão, né? Daquele trabalho dele de estar indo e voltando para os sítios, para as comunidades. Então, a gente, durante toda a pandemia, a gente doou cesta básica para ele. Agora, sim, quanto a uma associação, ainda não temos. Na época de Carlinhos, onde se começou ainda a traçar alguns planos para se fazer uma associação com esse pessoal de cadastro, mas aí parou e a gente não começou. Mas a gente vai retomar isso, apesar de não estar no meu plano de governo, é uma coisa que eu acho que tem que se ter um olhar maior para eles, e se fazer um cadastramento de todos os mototaxistas que tem em Lagoa de Itaenga, e eu acho que a gente tem que olhar, talvez assim, com mais carinho, dar mais condições. Pois é, estamos conversando com a candidata Graça do Moinho, ela que é candidata à reeleição à prefeitura da cidade de Lagoa de Itaenga. Candidata, vamos falar um pouquinho sobre plano de governo. O que a senhora não conseguiu atingir dentro daquilo que estava previsto no seu plano de governo e que agora é um projeto que a senhora espera concluir? Para falar a verdade, Anaílson, eu acho que eu atingi todo o meu plano de governo. O que talvez tenha faltado algumas coisas que eu não sei nem, assim, detectar, porque fez tanta coisa depois do plano de governo que eu tenho várias coisas a mais do que eu coloquei no plano de governo. Edinaldo Tavares. Candidata, Lagoa de Itaenga é a extensão territorial rural muito grande, muitos sítios, povoados. Nessa gestão que se finda, como foi seu tratar para a zona rural? E voltando à prefeitura, tem algo que não conseguiu atingir, que queria chegar aos moradores, os agricultores da zona rural? Olha,
Durante todo o meu governo, a gente teve trator. Esse ano até foi o ano passado, esse não, começo do ano foi mais intenso, né? Porque a gente viu a necessidade era maior. Então a gente contratou mais trator, apesar que eu comprei mais um. E, assim, parar a terra do homem do campo, né? Porque já diz assim, quem não planta, não janta, né? Então, assim, o homem do campo é uma pessoa que a gente tem que ter muito respeito pelo agricultor. Então, semente também eu doei todos esses anos, a semente, calcário, para o trabalhador do campo, porque quando do governo chega, já é muito tarde. Então, a gente tem que comprar e doar antes. Também compramos os 30% da merenda escolar do município, é comprada aos agricultores. E também coloquei muita água, porque, assim, a gente encontrava muitas pessoas que queriam plantar, mas não tinha água. Então, a gente cavamos, acho que mais de 10 poços, 10, uns 12 poços. Troquei todas as bombas que tinha, que a gente encontrou as bombas tudo queimadas, a maioria dos poços, tudo sem, o povo sem água. E a gente trabalhou bastante a zona rural com água. Candidata, ontem nós recebemos aqui o candidato Pedro Epifânio. Dentre muitas coisas que foram faladas, algumas eu quero destacar para que a senhora possa se colocar em relação a essa situação. A questão da doação de cestas básicas. De um lado, a gente vê a oposição em Lagoa de Itaenga dizendo que essas cestas básicas não estão sendo distribuídas, que ela está acumulando, que é distribuído de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. Do outro lado, na última vez que a gente conversou no programa Francisco Júnior, a senhora disse que as doações estão sendo feitas, e estão sendo feitas porta a porta. Como é que está funcionando isso? O município tem um cadastro, tem um número de pessoas específicas, e de que forma a senhora vê essa colocação por parte da oposição de falar que a cesta básica acumula, de que essa cesta básica não está chegando para as pessoas? Ô, Zé Maílson, às vezes eu digo que quer dizer Zé Maílson. Veja bem, são 600 pessoas, são cadastradas e são, assim, que passam por uma triagem com as assistentes sociais e recebem a cesta básica. A cesta básica, pronto. Hoje, quando eu vim para aqui ainda, já aqui no seu programa, eu liguei para o fornecedor, ele tinha acabado de entregar as 600 cestas básicas. E tem uma coisa que ele falou, que eu estava desviando a cesta básica para Carpina. Que isso ele vai me responder depois, não vai ser hoje. Ele vai ter que dar essa resposta. Então, a gente entrega. Se me perguntar quem recebe, eu só sei quando eu chego perto de alguém que chega me pedindo alguma coisa, que chega... Você sabe que prefeitura chega às pessoas mais carentes pedindo. Aí eu pergunto, você faz parte do cadastro, você recebe a cesta básica? Às vezes ela diz, recebo, dona Graça, outra diz, eu não recebo. Porque você sabe que não dá para atingir ainda todo mundo. Porque a necessidade do povo é muito grande. Mas são 600 cestas básicas cadastradas, que compro todo mês 600 cestas básicas. Só que elas são entregues em casa. No dia da entrega, eles pedem o carro da educação, a caminhoneta, pedem o carro da saúde e o próprio carro da assistência para agilizar mais rápido. Mas são entregues 600 cestas básicas todos os meses. Então, essa questão que está sendo colocada pelo Pedro Epifânio aí, que a senhora disse que ele vai ter que responder depois, é o quê? Vocês vão discutir isso judicialmente? A senhora pretende... Ele vai ter que me responder, porque ele dizer que eu estou desviando a cesta básica para Carpina, ele vai ter que me responder. Ele vai ter que ser ajudado, porque não pode. Eu não vou admitir que ele venha estragar a minha imagem com mentiras, porque chega de ser moleiro, porque ele é moleiro. Mas no final do programa eu vou dizer a você porque que ele é moleiro. Tá bom, eu vou Viu? perguntar até o final do programa. Então, Tavares, no final eu vou dizer. Candidata, o município, o estado ou o país que cuida, que zela pela educação, está preparando o futuro de seus respectivos moradores, habitantes. Nessa sua gestão que se finda, o que fez na educação, construiu escolas, reformou, ampliou escola, fez sala de aulas e a frota para alunos universitários de ônibus. Olha, Edinaldo Tavares, quando nós chegamos, eu digo assim, quando chegamos na Gotenga, educação, encontramos praticamente todos os prédios acabados, exteriorado mesmo. Então, eu reformei todos os prédios de educação. Eu fiz 2 salas de aula na Escola Denise, fiz uma sala de aula lá no Ferreira Lira, que fica lá no Quatis. Hoje, minhas escolas estão todas arrumadas, você vai começar as aulas amanhã. Já esse ano, comprei geladeiras novas, comprei fogão. Porque, assim, eu penso que no próximo ano a gente pode ter uma crise grande por conta desse Covid. Então, aquilo que eu pude preparar agora, eu já deixei tudo arrumado. Então, minhas escolas estão prontas. A educação, eu sempre procurei dar e dou a meus alunos.
uma merenda de qualidade. Eu acho que você já viu postado em algum lugar, mas a merenda da escola, os alunos realmente, você pode ir almoçar. Tanto que o FND já chegou lá, o pessoal de Brasília, quando chegou nas escolas, ele foi para o depósito da merenda e ficou perguntando se era do Estado. Porque ele levantou freezer por freezer, perguntando, indagando, perguntando aos meninos, o pessoal da agricultura, porque a gente ficou para a agricultura familiar também, né? Se aquilo era do Estado. Não, é do município. Porque se tem uma coisa que eu prezo, é os meus alunos ter uma alimentação de qualidade, porque eles sabem que ele vem de casa, muitas vezes, até sem o café da manhã. Então, na escola tem que ter uma merenda de qualidade. Uma merenda que eles gostem, que eles comam de verdade. Ok, então Também- estamos conversando. Pois não, Adão. Também perguntei a complementação com relação à frota para alunos universitários. A frota, a gente tem carro, tem ônibus de manhã, tem ônibus à noite. E que supre a necessidade, até agora está suprindo a necessidade dos alunos que andam para Recife. Ok, nós estamos conversando com a candidata à reeleição, Além Graça de do Recife, Moinho. Pois não? desculpa aí, tem Recife, tem carro para Limoeiros e Vitória, e Santo Antônio. Estamos conversando com a candidata à reeleição, a prefeita da cidade de Lagoa de Itaenga, Graça do Moinho, falando conosco. Candidata, tem perguntas aqui de pessoas que estão participando. O Damião Santana, ele está aqui tecendo uma crítica. Ele está dizendo, boa noite. Por que está devendo 12 milhões de INSS e não está repassando os empréstimos consignados dos funcionários públicos aos bancos? Essa informação é repassada pelo Damião, candidato. É uma Eu não sei informação se que Damião é o você- candidato, Damião que eu estou pensando, se é o candidato Damião Santana. Acho que deve ser o Pedro falou isso também ontem, não foi? Certo. Isso, então, eu trouxe a prova aqui, para você ver se a gente deve consignado de funcionário. Estamos aqui com alguns documentos. Tem aqui declaração do Banco do Brasil. Declaramos que, para fins de convênio, a Prefeitura Municipal de Lagoa de Itaenga, referente aos empréstimos consignados entre a Prefeitura Municipal e o Banco do Brasil, está adimplente. Esse documento é de 27 de outubro, ou seja, de hoje. Tem também aqui um outro documento que a candidata está trazendo aqui, um ofício número 024/2020, tratando de, que diz aqui, cumprimentando cordialmente, sirvam-me do presente para autorizar que seja debitado da conta corrente 1242, aqui fala o número da conta, R$ 53.230,73, referente ao pagamento de empréstimo consignado correspondente à competência de setembro de 2020, Prefeitura Municipal de Lagoa de Itaenga. E tem um último documento aqui, que é o documento também do Banco do Brasil. Declaramos que, para fins de convênio número 10, 13 e 20, a Prefeitura Municipal de Lagoa de Itaenga, referente a empréstimos consignados entre a Prefeitura Municipal e o Banco do Brasil, está adimplente. Então, esse é um documento que a senhora está trazendo aqui. Eu trouxe hoje porque eu vi que ele falou isso de manhã, então eu Isso. tinha que provar, ele é mentira, né? Isso, esse documento, vou ficar com ele aqui Pode enquanto a ficar. senhora está na entrevista. Então, portanto, respondido assim em relação aos empréstimos consignados. Tem pendências em relação ao INSS também? Não, é tudo tem Também pendência, não, perdão. né? Tem pendências em relação ao INSS, já que em relação aos empréstimos está comprovado aqui que não há. Ô, Zenailson, veja bem, a gente paga todo dia 20 os Os salários. salários, não, eu pago o salário dia 30, que até que ele falou ontem aqui no salário. Dia 30 eu pago o salário do efetivo, no dia 10 eu pago os contratados. Dia 10 eu termino toda a minha folha. Não passa disso, no dia 10. E o INSS é todo dia 20. Ok. Ednal Tavares. Candidata, vamos agora para a cultura, porque é uma pasta vasta que a gente tem muitas interrogações a fazer, indagações a fazer. Iniciando, Nazaré da Mata, por exemplo, usando como um espelho, é conhecida internacionalmente como a capital estadual do maracatu rural. Na segunda-feira de carnaval, no encontro dos maracatus, é muito normal e comum ver a imprensa de todo o estado participando, fazendo a cobertura, de todo o país, e turistas de toda a Europa, inclusive até. Lagoa de Itaenga tem um projeto que homologou a capital estadual do coco de roda. O que fazer também, ou se a senhora tem feito alguma coisa para que tivesse um mês, uma data, que pudesse também homologar e fazer assim como na Nazaré da Mata, trazer o turista para conhecer o coco de roda e, quando conhece o coco de roda, logicamente, investe no município, alimentação, viagem, ou seja, é uma forma de trazer o turista para Lagoa de Itaenga também. O coco de roda é uma tradição. Lagoa de Itaenga é a cidade do coco de roda. E há quem trabalha com coco de roda lá,
Raio de Luz, Associação Raio de Luz. É uma associação que eu dou muito apoio, carro, tudo que eles pedem, a gente dá apoio. E eu sempre procuro dar apoio a tudo que é cultura, a gente dá apoio. Falam que o Bill Caboclo é o embaixador do Coco de Roda. E também tem o Grupo Cultural Caboclo, que inclui Maracatu, Ciranda, Maracatu, Coco de Roda e também o Maracatu Rural e a Viola. Também tem apoio esse grupo? Tem apoio, esse pessoal todo Maracatu de Lagotenga, no Carnaval, recebeu apoio. E eu digo a você, tem cidade aí que não apoia. Eu dei por igual aos toda. Como é que diz? A cada maracatu foi o mesmo dinheiro que eu dei a um, eu dei a outro. E teve uns que eu ainda dei ônibus para fazer as viagens, você sabe que eles viajam muito nessa época, dei ônibus também. Então eu tenho a minha parte de apoio, e não é só no maracatu, é no teatro, que tem teatro, Lagotenga. A gente não tem um teatro, mas a gente tem quem faça teatro no Natal, na rua, tem na Páscoa, e eu procuro dar muito apoio a todo esse pessoal. Ok, nós estamos conversando com a candidata à reeleição, a prefeita da cidade de Lagoa de Itaenga, Graça Arruda. Ela que está falando com a gente sobre diversos temas. A gente está chegando já nos primeiros 16 minutos da entrevista com a candidata. Candidata, algumas perguntas aqui que estão surgindo. Primeiro, agradecer a todo mundo de Lagoa de Itaenga que está acompanhando a gente, porque a gente está tendo hoje de fato, uma grande audiência. Candidata, em relação à saúde, recentemente vocês reformaram lá o hospital. E ontem foi falado aqui também, pelo candidato de oposição, Pedro Epifânio, que, na verdade, o hospital tinha sido feito praticamente só a fachada e que, na verdade, alguns serviços em relação à Covid-19 foram criticados pelo candidato de oposição. Eu lhe pergunto, em relação à aplicação dos recursos da Covid, quanto o município recebeu? Esses recursos já foram todos investidos ou ainda estão sendo investidos em parte? E essa crítica da oposição de que Lagoa de Itaenga deveria ter um hospital de campanha, como é que a senhora observa isso? Veja bem, Zé Nelson, quando a gente começou a fazer a reforma daquele hospital, não tinha começado ainda a pandemia. Aí, no meio da pandemia, no meio da construção da reforma, começou a pandemia. Mas nem por isso deixamos de atender ninguém. A gente reservou 3 salas para isso, para o Covid. E todo mundo que passou por lá foi atendido. Foram casos leves, os casos mais graves foi encaminhado e ninguém ficou sem ser atendido. Aí fala tanto em hospital de campanha, mas eu vejo muito hospital de campanha com muita lavagem de dinheiro, é o que eu vejo, para falar a verdade. Agora, nós investimos dinheiro, tanto que até hoje investimos direitinho o dinheiro da Covid, está aqui a secretária aí, que a gente só teve 8 mortes em Lagoa de Itaenga. Vocês têm uma estimativa de quanto o município recebeu em relação específica? Porque tem as outras verbas que o município recebe, né? Mas eu digo, de verba carimbada para a Covid, existe uma estimativa? A secretária está confirmando aqui em torno de 300 mil, né? Que o município, mais ou menos isso. Diretamente do Ministério para o Covid. Ok. Ednaldo Tavares. Candidata, a senhora teve a oportunidade, na rodada de entrevista do programa Preciso ser a primeira, e depois vieram seus concorrentes. E chegaram a dizer que, quando a senhora lá respondeu que o Centro de Artesanato tinha umas maquinários, que tentou ensinar algumas pessoas, não aprenderam, e que estava lá, mas estava funcionando alguns quiosques. Mas vieram os opositores disseram que não, diferente do que a senhora tinha falado, que estava servindo para garagem de ônibus. O que a senhora tem a dizer, posteriormente, que disseram seus oponentes? É porque a oposição, eu acho que não mora em Lagoa de Itaenga, nenhum dos dois. Porque, realmente, o centro de artesanato é muito grande. Então, para a Sudia, nós temos 15 costureiras que trabalham e vivem desse dinheiro de lá, que ganha de costura. Temos lá uma escola de arte, onde eu ensino, e lá eu tem professor de crochê, pintura, costura, isso é uma coisa... A senhora falou de nascença. Tudo isso tem dentro do centro de artesanato. São escolas que eu coloquei e tem vários alunos estudando. Agora, funciona o quê? Várias vezes durante a semana? É a semana toda. A escola de arte funciona a semana toda. Uma aula de costura, corte, costura, aula de costura, crochê,
como eu estava dizendo, desenho e pinturas na Renascença. Aí tem também 15 costureiras que trabalham costurando e que ganham seu ganha-pão da roupa que trazem de Santa Cruz de Capibaribe. Certo. Então estamos conversando com a Agora, candidata. Pois não. como ele falou da garagem, quando à noite, realmente, tem 4 ônibus lá guardados, que foram ônibus novos que chegaram, e que esses ônibus não estão sendo utilizados, então está lá guardado. No caso, esses ônibus ficam lá à noite, depois de Não, todas não, as o dia atividades. todo. Porque Ah, o dia todo. recebemos esses ônibus durante a pandemia. E não tem aula. Aí eles estão lá guardados. Entendeu? Nós estamos conversando com a candidata à reeleição à Prefeitura da cidade de Lagoa de Itaenga, Graça Arruda, falando conosco em relação a diversos temas aqui, basicamente uma avaliação de algumas coisas que foram feitas e algumas críticas e, evidentemente, projetando o futuro. Candidata, que mensagem deixar para o jovem que está acompanhando a gente agora, a juventude de Lagoa de Itaenga? O que é que vocês pretendem fazer para que a juventude possa passar nos próximos 4 anos a ter mais qualificação, a ter mais esperança e, claro, o seu adversário tem falado em questão de geração de emprego, em buscar fábrica, tem criticado a sua gestão, dizendo que vocês se comprometeram a trazer fábrica e não trouxeram, a fábrica de macarrão, ele costuma falar muito disso. O que a senhora tem a dizer em relação a essa crítica e como gerar emprego e renda no município, que é um município pequeno e que tem que buscar, evidentemente, alternativas? Zé Maílson, Lagoa tem uma cidade muito pequena e você sabe que não é fácil trazer indústria para uma cidade pequena. Quem falou essa fábrica de macarrão foi lá na época de Carlinhos, foi Henrique Queiroz, que hoje vive com ele. Ele botou isso na cabeça do pessoal da Lagoa Tenga, que ia trazer uma fábrica de macarrão para a Lagoa Tenga. E que isso nunca aconteceu. Mas, como a cidade é pequena, então assim, e também fica distante, você sabe, da BR, então é difícil de ser. Você sabe que é tudo uma conjuntura, é a facilidade da saída, tudo isso influencia. E para os meus jovens, eu digo o quê? Que estudem para voar. Estudem, aprendam, se qualifique para sair dali. Porque a cidade é pequena, então, assim, é uma cidade pequena que a gente vê que não tem muito espaço para todo mundo. Todo mundo visa a prefeitura, mas a prefeitura só não cabe todo mundo. Aí hoje tem o comércio, mas a pessoa vai se formar de médico e vai ficar no comércio? Vai. Vai ficar só em Lagoa Tenga? Não vai. A minha filha é formada, mas ela hoje vive em Recife. Mora aqui e trabalha em Recife. Trabalha em Lagoa Tenga, trabalha em Limoeiro. É para isso que os jovens estudam. Eu digo sempre a eles, estude e faça faculdade, mas procure voar também, sair do lugar. Porque a cidade pequena não tem muita coisa para oferecer, você sabe. E nem tão pouco a gente também tem como ir buscar, porque a possibilidade também é pequena de investidor. Ok, nós estamos conversando com a candidata à reeleição à Prefeitura da cidade de Lagoa de Itaenga, Graça do Moinho. Ednaldo Tavares, sua pergunta. Pronto. Candidata, pedi, por gentileza, que você aproxime um pouco mais do microfone para que o nosso internauta possa ouvir com qualidade seu som, sua resposta. Vamos partir para o lado esportivo, a atividade esportiva. O que foi feito nessa sua primeira gestão e o que não conseguiu fazer, o que pretende fazer se der continuidade gerindo a Prefeitura de Lagoa de Itaenga. Eu digo, não só no futebol, não vai ultratanto as caldeiras, mas outras atividades esportivas, como vôlei, futsal, ginásio esportivo e outras atividades, handebol, basquete e, enfim, a área esportiva. É porque hoje, realmente, assim, lá só tem o mais masculino, né? O Danta Caldeira mesmo é mais o masculino, mas a gente sempre dá muito apoio a todos os campeonatos que tem lá, eu estou lá. A gente dá todo o apoio que antes não tinha. E o que eu pretendo investir agora é no lado pessoal feminino. O vôlei, basquete, que é uma coisa que a juventude gosta, né? Ok. Candidata, vamos continuar nesse segmento esportivo. A senhora falou aí da possibilidade agora de pensar em investimento em outras atividades, em esportes femininos. Eu pergunto, como é que vocês estão fazendo para integrar esporte e educação, que são duas coisas tão importantes e que têm que andar tão juntas? A gente ouve muito falar dos dois lados, aí do lado da oposição e da situação, da escola de tempo integral. Onde é que o esporte vai se encaixar dentro dessa escola de tempo integral, que no seu caso a senhora está projetando? Nas escolinhas, dentro da escola. Porque tem as quadras, então eles vão sair dentro das quadras, nos horários, e ir para as quadras fazer escola de futebol. E também, não só ficar uma escola integral, não vai somente servir só para o futebol, mas para música, teatro,
Eu acho que isso preenche a mente das crianças e dos adolescentes, que são coisas que eles gostam de fazer no dia a dia. Você que está nos acompanhando aí pelo Facebook, pode mandar a sua pergunta para a candidata à reeleição, Graça do Moinho, que está aqui com a gente. Nós estamos chegando até agora à metade da nossa entrevista. A gente vai para um rápido intervalo e, na volta, eu já quero fazer pergunta de você que está acompanhando aí a gente. Deixe sua pergunta, evidentemente sua pergunta construtiva, para falar sobre os próximos 4 anos de Lagoa de Itaenga, e a gente vai perguntar aqui à candidata Graça do Moinho. A gente volta já já. As eleições 2020 serão diferentes, mas você pode votar com segurança. Antes de sair de casa, confirme o seu local de votação. Coloque sua máscara, leve sua própria caneta e um documento com foto. O horário de votação será das 7 às 17 horas. Mostre seu documento ao mesário mantendo distância. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Limpe suas mãos antes e depois de votar. Mantenha a distância mínima de 1 metro e evite contato físico com outras pessoas. E se estiver com febre ou contraído Covid-19 14 dias antes, fique em casa. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. A partir do dia 31 de outubro, nenhum candidato pode ser detido ou preso. As exceções são situações em que ocorrer flagrante delito. A data também marca o prazo final para a divulgação do quadro geral de percursos e horários programados para o transporte de eleitores, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Você viu que a Justiça Eleitoral agora está em todas as redes sociais? E você, já começou a seguir o perfil da Justiça Eleitoral? É o @TSEJus. Sua missão é votar com segurança. A nossa é garantir um processo eleitoral tranquilo e sem riscos. Os mesários são treinados para cumprir os protocolos de segurança. Teremos horário diferenciado, distanciamento social, uso de máscaras e protetor facial, álcool gel e todo o ambiente higienizado. Maiores de 60 anos terão horário preferencial. Vamos cuidar da nossa saúde e da nossa democracia. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Segurança, economia e praticidade. O e-Título está cheio de novas funções e muito mais seguro. O usuário consegue resolver um montão de pendências sem sair de casa. Pode emitir certidões e consultar o local de votação. Também permite, no dia da eleição, justificar a ausência às urnas. E a sua foto voltou a aparecer no app. Olha que legal! Ah, e ele também ganhou uma central de notificações, que envia ao eleitor mensagens de combate à desinformação e também lembretes sobre o dia das eleições. Você pode baixar o e-Título pela App Store ou pelo Google Play. Não vai ficar sem o app, vai! As eleições 2020 serão diferentes, mas você pode votar com segurança. O primeiro turno será dia 15 de novembro e o segundo dia 29. Antes de sair de casa, confirme seu local de votação. Ele pode ter sido alterado. Não esqueça sua máscara e, se possível, deixe as crianças em casa. O horário de votação será das 7 às 17 horas. Eleitores com mais de 60 anos terão horário preferencial das 7 às 10 horas. Não deixe para a última hora. Ao entrar na sala, mostre seu documento mantendo distância do mesário. Ele poderá pedir para você abaixar a máscara para identificá-lo melhor. Leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Depois, guarde seu documento e limpe as mãos com álcool gel. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Ao terminar, limpe as mãos de novo. Mantenha a distância mínima de 1 metro e evite contato físico com outras pessoas. E atenção, se estiver com febre no dia da eleição ou tiver contraído Covid-19 14 dias antes, não saia de casa. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Na campanha eleitoral não se pode vacilar. Tem que botar máscara para o corona não chegar. É preciso manter distância. Nada de aglomeração. Este ano vamos ficar sem abraço e aperto de mão.
Ministério Público Eleitoral em Pernambuco, pelejando por uma eleição mais justa. Eu sou Roberto Calil, médico, e tenho um recado para você. A saúde é o nosso bem mais precioso e a democracia vem logo em seguida. Neste ano, teremos eleições para prefeito e vereador. Sua missão é votar com segurança. O primeiro turno será no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. Você pode votar das 7 da manhã às 5 da tarde. Deixe o período das 7 às 10 para as pessoas com mais de 60 anos. Confirme seu local de votação e leve anotados os números dos candidatos. Use a máscara o tempo todo e leve sua caneta. Na sessão, limpe as mãos com álcool em gel e evite contato físico. Se estiver com febre no dia ou tiver tido Covid nos 14 dias antes da eleição, fique em casa. A Justiça Eleitoral adotou todos os cuidados possíveis. Faça a sua parte. Olá, voltamos aqui no Voz de Pernambuco. Nós estamos conversando hoje com a candidata Graça Arruda, ela é candidata à reeleição à Prefeitura da cidade de Lagoa de Itaenga. A gente está vendo aqui nas redes sociais, eu falei que ia voltar com a pergunta das redes sociais, mas aqui nas redes sociais a gente está vendo o pessoal debatendo muito, né, de um grupo, de outro, enfim. Candidata, eu vou fazer uma pergunta aqui para selecionar essas perguntas que estão vindo, evidentemente, das redes sociais. Ontem, aqui no Voz de Pernambuco e hoje na Rádio Carpina FM, o seu oposicionista, Pedro Epifânio, disse que a distribuição de milho ela veio acontecer bem depois do período que os agricultores precisavam. E ele chegou até a citar, entre aspas, que esse milho só fosse milho para pipoca, porque o período já tinha passado. Houve algum problema na distribuição? Vocês distribuíram no tempo correto e o candidato é que está mal informado? Distribuímos o milho que eu comprei no tempo correto. Agora, o milho que veio do Estado, já veio distribuir, acho que já tinha passado todo o tempo. O do município foi distribuído no período correto? No período correto. Agora, o outro, não. Então, ele está equivocado em relação a essa colocação. Né? Ednal O Tavares. do Estado chegou uns 3 meses depois, uns 4 meses, que não servia mais para plantar. Candidata, o lixão de Lagoa de Itaenga, como é que é feita a coleta no município e para onde é destinado o lixão daquele município? Olha, Edinaldo, até agora, você sabe que esse problema do lixão está geral, né? Todo mundo. E a gente ainda, quando deram um prazo para dia 30 de março, a gente já tinha que começar a levar o lixão para algum lugar. Aí veio a pandemia, aí ninguém se falou mais e continua lá. O lixão de lá é despejado lá, os catadores catam, a gente vai lá com a máquina, empurra, mas a gente vai ter que, agora eu acredito que vai voltar novamente no Ministério Público, exigindo que a gente leve o lixão para algum aterro. Candidata, e vai ter que ser levado. Candidata, a gente está recebendo aqui perguntas. A Simone Almeida, ela pergunta aqui. Pergunta a ela que futuro tem uma cidade que a mesma pede para os jovens se qualificar e sair da própria cidade. Não seria melhor criar oportunidades para crescer juntos? Qual o futuro de uma cidade assim? Depende do ponto de vista dela, né? Porque se ela se formar de médica, quiser montar um consultório, como tem em Lagoa de Itaenga, eu tenho pessoas que realmente formou, de dentista formou, e tem um consultório. Mas a gente vê, eu digo assim, como Lagoa de Itaenga está crescendo hoje, pode ser que venha algumas possibilidades e algumas coisas assim. Mas eu digo em termos geral, porque a gente vê que Lagoa de Itaenga não vai no meio de Carpina, Limoeiro, a gente fica lá naquele centro ali, ser uma BR, é difícil de crescer. A gente sabe que é difícil. Toda cidade que fica num contexto feito de Lagoa de Itaenga ela não cresce muito. Então, as oportunidades também são poucas. Aqui tem uma outra pergunta do Manuel Silva. Ele, inclusive, se direcionou ao Ednal Tavares. Ele botou, Ednal Tavares, pergunta a Graça do Moinho o que ela tem feito em relação à prevenção para que os jovens não se debandem ao mundo do crime. O Grupo Moinho faz quase 20 anos no poder. Não há uma câmara no município para inibir os criminosos. Ele está falando de câmeras de segurança, ele está falando da questão de o jovem não entrar no mundo do crime. Eu vou puxar um gancho também, que esse foi um tema que o candidato aqui acusou a sua gestão de ter feito vista grossa, de que ele teria conseguido câmeras junto ao Estado e que a senhora não tinha ido assinar lá o convênio
junto ao Estado? Como é que a senhora observa essas questões? Bom, Maílson. Veja bem, dona Maílson. Isso nunca aconteceu. Ele é mentiroso, porque ele nunca me chamou para assinar nenhum convênio. Eu perderia um convênio que viesse pela Gotenga com Câmara. Jamais eu faria isso. Porque tudo quanto tem, para se ir buscar, eu vou atrás. Então, jamais. E para os jovens que eu tenho feito, são os projetos que a gente tem sociais dentro da cidade. A gente tem aula de música, a gente tem aula de futebol, nós temos um programa Catavento, que é um dinheiro que é arrecadado do Santo André, e que tem dado muita oportunidade aos jovens lá. De música, teatro, futebol. Certo. Nós estamos conversando aqui com a candidata Graça do Moinho. Então, assim, são coisas que a juventude gosta. A gente fez agora, temos lá uma quadra de futebol da Secretaria de Saúde, uma academia de saúde, que vai até meia-noite com os jovens jogando. Para quê? Para que ele não esteja na rua. Estamos concluindo outra academia da cidade, também da saúde, lá onde você foi, na inauguração do cemitério ali. Está terminando de concluir. Ednaldo Tavares. Candidata, recentemente um jovem de Lagotaenga teve um destaque na área de representar o município. Que incentivo vocês dão quando alguém sai para representar o município, quer que seja uma agremiação de cultura, um estudante como foi esse jovem, ou seja, um foguete, um brinquedo do município. Que apoio dá o município quando alguém sai para representar a cidade fora e até fora do estado, inclusive? Esse menino, eu sei quem é, foi até matemática que ele fez, né? Ele ganhou um computador, a gente deu um computador a ele. É o filho dele, é o da água. Estamos conversando. Isso é dentro da escola João Vieira, onde aquela escola estava praticamente fechada, que a gente abriu aquela escola, e lá tem vários projetos dentro da escola. Tem psicopedagoga, tem psicóloga, tem futebol, tem teatro, tem música. Nós estamos conversando com a candidata Graça do Moinho, candidata à reeleição à Prefeitura da cidade de Lagoa de Itaenga. Uma outra pergunta chegando aqui da internauta, a Fia Santos. Ela diz, boa noite para você, Fia. Dona Graça, o que a senhora pode falar sobre os 14 poços perfurados? Segundo a Fia Santos aqui, um dos poços, o seu irmão, o secretário Genival, teria desviado para o município de Feira Nova. Essa informação procede? De jeito nenhum, não procede. Ok. Outra pergunta aqui. Prefeita Graça, essa pergunta vem de um perfil chamado Folha Itaenguense. Prefeita Graça, qual o seu plano de governo caso se reeleja? Vai continuar dando apoio às polícias militar e civil, além do GAT, para dar mais segurança ao povo itaenguense? Que outras obras importantes seu governo fará? Como foi? O Folha Itaenguense, o perfil. Folha Itaenguense. Com certeza eu vou continuar dando todo o apoio, porque ele sabe, eu sei quanto isso, quando eu cheguei, que Lagoa de Itaenga, sempre eu digo que estava de porta fechada, 6 horas era o toque de recolher, e depois que eu cheguei, eu digo que andei muito para conseguir o povo hoje estar livre. Eu digo que o povo de Lagoa de Itaenga vive livre, tem festa, você vai uma hora dessa na rua, está o povo na rua, você chega o sábado à noite, está o povo tudo nos espetinhos, música, 10, 11, meia-noite, 1 hora da manhã, isso é liberdade que o povo não tinha. E quem trouxe a liberdade foi eu, junto com o secretário. Eu fui muito para Nazaré da Mata, do Capitão Lamenha. Foi uma pessoa que me ajudou muito lá em Lagoa de Itaenga, eu montei a base do GAT, ajudo o pessoal, ajudo a Polícia Civil, ajudo a Polícia Militar. Eles sabem, todo mundo sabe disso. E com isso também a gente conseguiu, assim, que eu digo, minimizar a situação. Mas a gente não vai dizer que, eu não digo que ninguém consegue evitar que no mundo acabe a violência, porque nem os Estados Unidos, que tem a pena de morte, consegue. A gente sabe que acontece. Então, por quê? Que Lagoa de Itaenga vai, por completo, acabar? Não acaba. A gente minimiza, né? Mas acontece casos isolados. Mas eu tenho feito o possível para que isso não aconteça. Estamos conversando com a candidata Graça do Moinho, candidata à reeleição à Prefeitura da cidade de Lagoa de Itaenga. Uma outra pergunta aqui da Janeide Teixeira Radija. Ela diz, se ela tem tanto respeito à cultura do município, por que ela permitiu, dentro da gestão dela, que o homem que sustenta o nome do coco de roda da região, Bill Caboclo, um senhor de idade, fosse lavar banheiro público da creche, da Rua da Creche, que também é o banheiro que não foi cuidado, nem revitalizado junto aos banheiros públicos da Praça da Bandeira e Vila Boa Esperança. Ela está fazendo uma crítica aqui em relação à situação de Bill Caboclo dela e o banheiro. infundada, porque
Ele não exerce a função dele, realmente é de limpeza. Ele é concursado e ele trabalha na escola Joaquim Barro. E não nessa função. E não nessa função. Agora, se ele... Outra coisa, sabe? Que a oposição gosta de... Ele não canta com a gente, porque ele não quer. De uma certa forma. Vários convites foram feitos e ele não participa com a gente. De uma certa forma, candidata, essas perguntas da oposição é bom para tirar a dúvida de quem está escutando as Exatamente, histórias. Né? É bom que a gente esclareça, porque justamente essa informação trazida aqui pela nossa internauta de Janeide, certamente ou ela já ouviu de outra pessoa, ou outras pessoas já ouviram essa informação e essa é uma oportunidade de esclarecimento. Mas a senhora explicava que ele não canta com vocês. Porque não quer, mas vários convites foram feitos e ele não quis. Por conta que ele é da oposição. Então, vou fazer o quê? Vou forçar, Ednal Tavares. Pronto, ainda em cima dessa situação, candidata, já há rumores, e sua oposição fala muito isso, de que Lagotenga tem o Zé Dias, cirandeiro, tem outros da área da ciranda, mas a senhora sempre consegue levar de fora, de outra cidade, na Zé da Mata. O que a senhora diria nesse momento para essas pessoas que comentam isso? Olha, porque a ciranda lá, até que, assim, realmente tem Zé Dias, que já está, assim, é uma pessoa que já está idosa, nunca ele nos procurou para cantar, durante os 4 anos, ele nunca foi lá perto de mim. Eu, junto da Secretaria de Juventude, pedi para cantar. Sempre Lagotenga, foi muito de... quem ia muito era aquele que morreu, Zé Galdino, era muito de Lagotenga, e agora, porque antes vive lá, né? Ele tem mais uma amizade lá, ele vive muito em Lagotenga, então o povo pede. Estamos conversando com a candidata Graça Arruda. Algumas pessoas aqui, inclusive, estão criticando a live porque está falando que a gente não está lendo os comentários positivos. Na verdade, eu peço que as pessoas enviem perguntas. Comentários positivos, tem muita gente aqui parabenizando a prefeita Graça, tem outros criticando, só criticando. A gente está se limitando a fazer as perguntas. Então, você manda a pergunta, a dúvida que você tem do que pode ser feito, de que área da educação, do que necessariamente você quer perguntar à candidata para os próximos 4 anos. Então, vou fazer uma pergunta aqui à candidata em relação à infraestrutura. Recentemente, eu estive lá na cidade de Lagoa de Itaenga, onde algumas escadarias foram inauguradas. E Lagoa de Itaenga é uma cidade que eu não conheço tão bem quanto as pessoas, evidentemente, de Lagoa de Itaenga, mas que tem locais muito acidentados para o trânsito das pessoas. Eu pergunto, candidata, Matadouro, dentre outras comunidades que têm situação bem acidentada, quais as ações que estão sendo programadas na infraestrutura desses bairros para melhorar a acessibilidade das pessoas, que a gente sabe que é tão importante que as pessoas possam conseguir ir e vir, é um direito constitucional? O lugar mais acidentado de Lagotenga é o Matadouro. Então, todo o outro lado, porque são divididos em 2 lados. O outro lado, desde a época de Carlinhos fez escadarias. E o outro lado de cá, eu terminei de fazer agora 3 escadarias que precisavam, foram feitas. E ainda fiz uma lá no Moinho, que tinha um lugar que era um pouquinho acidentado, eu fiz mais uma lá. Foram 4. A gente não pôde inaugurar, né? Mas foram feitos 4. Ednal Tavares. Agora. Candidata, quando se pensa em Garanhuns, se lembra o relógio das flores. Quando se lembra em Caruaru, a chegada impressionante. Lagotenga, tem algum cartão postal bem-vindo a Lagoa de Itaenga? Ou volta à cidade? Tem alguma placa, alguma identificação, algo que marca a cidade na chegada e na saída? Tem não, Ednal Tavares, mas no meu projeto eu quero fazer 2 pontos, tanto na entrada como na saída. Na saída, sentido como vai para Feira Nova. Feira Nova. E aqui de Carpina para Lagoa de Itaenga. Para Lagoa de Itaenga. Uma pergunta aqui da Kelly Silva, uma pergunta, inclusive, que eu acho bastante pertinente. Gostaria de saber da prefeita Graça se no plano de governo dela terá a possibilidade de ter concurso público na cidade nos próximos 4 anos, caso ela seja reeleita no município. Com certeza haverá concurso. Com certeza, sem sombra de dúvida. Tem um estudo já para as áreas? Não fiz o estudo ainda, mas a gente vai começar em janeiro, se Deus quiser, e vamos fazer concurso público. Tem uma pergunta aqui também da Gabriela Oliveira. Ela pergunta, Maílson, pergunta a dona Graça se as diárias da prefeitura chegam perto das diárias da Câmara. Está tendo muita diária na prefeitura? Tem não, Zé Nailson. Graças a Deus, a Câmara, o diário, só a Câmara gastou mais diária, o dobro do que a gente gasta na prefeitura. A gente gastou na prefeitura. O dobro? No mesmo exercício financeiro? Mesmo exercício.
Ednaldo durante o Tavares. ano. Assim, porque a gente tem professor, que você sabe que faz formação, tem conselheiro, Microfone, saúde, candidata, o microfone, saúde que faz formação. E eu que viajo às vezes para Brasília, com tudo isso, eles gastaram muito mais do que a gente. Secretária, Candidato. candidata, a barragem, que já foi de Carpina, hoje dizem que é de Lagoa do Carro e também de Lagoa do Taenga, poderia servir como um ponto turístico, as escolas viajarem para conhecer, o alunado, o turista vir também aproveitar, conhecer e volta, almoça ali no restaurante de Lagoa do Taenga. Tem algum projeto seu direcionado para esse turismo rural, ecológico de Lagoa do Taenga, pegando essa parte da barragem? Tem, Edinaldo. Até agora eu nunca pensei nisso aí, não, sabe? Eu já fui no Palácio, já conversei com o governador sobre água, porque, apesar da barragem ser tão perto, mas aquele povo ali são o pessoal que vive, que sofre mais, é o povo da barragem, por água. Então, eu já fui até a ele pedir sobre isso, para que ele desse condições àquele povo de usar aquela água de maneira correta. Isso aí eu já fiz. Agora, sobre esse ponto turístico, realmente eu não fiz. Olha, nós estamos conversando aqui com a candidata à reeleição, Graça do Moinho. Candidata, o Elivan Silva pergunta aqui, por que em 4 anos a creche não foi terminada? Porque encontramos ela no comecinho, estava travada, porque não prestaram conta do que tinha sido feito. Então, a gente foi todo um processo de ir para Brasília. Eu fui um ano todo indo para Brasília. Foi a prestação de conta de tudo que tinha sido feito para poder retornar. Então, a gente, se Deus quiser, no próximo ano a gente termina. Ednaldo Tavares. Candidata, na área da saúde, em frente ao cemitério do município, foi inaugurado... Um UBS. Exatamente. E também construído bem cá uma escadaria. E aí a oposição pergunta, por que só nessa reta final? Foi uma obra eleitoreira ou estava no seu plano para ser justamente nesse período? Estava no meu plano de governo. Tem ali agora, está inaugurou aquele posto. Ali mesmo está se inaugurando agora uma academia da saúde e um velatório. Estamos conversando com a candidata Graça Arruda, Graça do Moinho. Aqui o Jailton Carneiro, ele pergunta sobre... Ele faz uma pergunta aqui criticando, falando que tem muitos parentes na sua gestão. E o Jadson da Hora, são 2 perguntas para a senhora responder. O Jadson da Hora pergunta a dona Graça sobre a importância do quanto ela já fez na cidade e o quanto isso aumentou a qualidade de vida das pessoas. Com certeza, né? Porque se a gente melhorou os postos de saúde, melhorou a qualidade de vida da saúde das pessoas de Lagoa do Taenga. Se eu melhorei a de escola, melhorou a qualidade de vida dos alunos. Então, assim, tudo. Se a gente melhorou o hospital, também melhorou o atendimento ao povo, né? O hospital que você me viu inaugurar, né? Que ele diz que foi a maquiagem. Não sei se você encontrou lá a maquiagem, mas você andou o hospital todo. Estive lá, assim, na inauguração do hospital, inclusive andei em boa parte lá da unidade e cheguei a ver os respiradores que foram colocados lá em uma das salas, né? Nesse hospital ali eu comprei os 3 respiradores. Nós já compramos uma máquina de lavar roupa, que lava e passa, porque quando nós chegamos ali, encontramos apenas o povo lavando roupa de hospital na mão. E essa crítica que é feita pelos seus adversários em relação a parentes trabalhando na prefeitura. Teve ontem aqui o Pedro Epifânio ficou fazendo conta de pagamento da prefeitura, dizendo que primeiro era pago a família, depois era pago os servidores, depois era pago os contratados, enfim, esse tipo de colocação, como é que a senhora avalia? Eu avalio só que ele é muito mentiroso, é moleiro e mentiroso, e fica tentando, de alguma maneira, tirar a atenção do povo. Eu estou curioso para saber essa história do moleiro, eu estou curioso, a gente está quase chegando na reta final. Família tenho, quem é que não tem? Eu tenho uma secretária um secretário que é parente meu. Eu tenho também minhas sobrinhas que são concursadas. Eu tenho uma cunhada que é concursada, aliás, 2. Então, aí não vai trabalhar em Lagoa do Taenga se você é concursado? Tem o direito de trabalhar, né? E essa história do moleiro, por quê? Está terminando? Está pertinho, faltam 7 minutos. 7 minutos, vou dizer a você a história. Ele foi meu aluno. Por que foi que começou a história do moleiro? Ele foi meu aluno. E um certo dia, na sala de aula... Pedro Epifânio. Pedro Epifânio. Um certo dia, na sala de aula, começou uma briga dele com o menino que trabalha, que é o dono da Raio de Luz, trabalha, Mieto. Pegaram uma briga, quando eu vi, estava a briga rolando, caíram os 2, se bolaram, caíram da calçada. E o que foi? Daqui a pouco é Pedro Moleiro. Por quê?
Porque pegaram eles dois, eles sempre gostaram de maracatu. E o Mieto gosta de maracatu e o Pedro também gosta. Né? Fizeram o maracatu, aí juntaram o dinheiro, saíram pedindo dinheiro na rua e fizeram uma caixa. Então, Mieto levava a chave para casa e ele levava a caixa com o dinheiro para casa dele, ficava na casa dele. E quando foi no dia de abrir esse dinheiro, a caixa, o dinheiro não estava. Aí foi a briga na sala de aula por conta disso. Aí o moleiro vem do dinheiro que sumiu da caixa. Aí ficou o menino na sala, Pedro Moleiro, porque descobri depois que quando ele fez a caixa, ele botou um parafuso. Aí ele tirava o parafuso e tirava o dinheiro. Aí foi daí que me começou a chamar de Pedro Moleiro. Ok, tá explicada a história do moleiro. Né? Ednal Tavares, sua pergunta. Candidata, farei duas em uma e tudo na área da saúde. Hoje, quantas ambulâncias tem no município? E sabemos que a pandemia veio, os idosos, o grupo de risco ficam em casa. Mas antes, o que tinha oferecido aos idosos, o que eles faziam, tinha alguma ocupação pelo município? A gente tem a casa dos idosos, onde eles não passam um dia, né? Porque são os idosos muito ativos, eles não gostam de passar o dia. Agora, da pandemia, eles estão em casa. Mas eles faziam arte, faziam crochê, faziam pintura, aqueles... Mais perto um pouquinho do microfone. Aquelas coisas que emenda, como é o nome daquilo? É umas florzinhas que emenda. Eles emendam e faziam lençol. Eu não sei, eu sei que eles trabalham com arte. Né? Ok. Complementando... E tem alimentação também, viu? Mesmo assim, tem alimentação deles. O lanche da tarde, quando eles estão lá, e pela manhã também. Porque, assim, amanhã, os homens são mais assíduos, eles frequentam pela manhã. Aí eu gosto mais de jogar dominó, eles gostam muito também de uma dancinha, né? Qualquer festinha. Foi festa, é com eles. Participam de jogos quando tem os idosos. Pronto, aí foi qualidade de vida, mas eu também perguntei quantas ambulâncias tem e se tem alguma na zona rural atendendo o pessoal do sítio. Não, temos 3 ambulâncias e o SAMU no hospital. Agora, na zona rural, temos 2 carros. Um Uno na Camboa e um Uno lá no Quatis. E a gente pretende colocar agora outro carro, se Deus quiser, na próxima gestão, lá no Caicai. Estamos aqui com o Pedrinho Silva. Ele está colocando aqui, inclusive, para o Edinaldo. Edinaldo, pergunta à prefeita sobre câmera pela cidade, se ela pretende colocar e o que está fazendo sobre as mentiras levantadas contra ela. Pedrinho do Quartel, essa é a pergunta do Pedrinho. Sobre as diárias, inclusive a nossa produção fez um levantamento. No ano passado, a Câmara gastou R$9 mil a mais do que a Prefeitura de Lagoa de Itaenga. Nesse ano, a Câmara declarou ter gasto até agora há pouco, a última declaração que foi feita, R$100. E a Prefeitura, R$18 mil. De fazer diária esse ano. Esse ano foram essas informações. Mas em relação a essa pergunta do Pedrinho Silva em relação à Câmara pela cidade e o que está fazendo em relação às mentiras levantadas. As mentiras levantadas, eu estou tentando, nas minhas saídas para a rua, né, nas palestras, falando sempre, né, mostrando a verdade. Porque não é possível que os 4 anos que eu passei, todo o trabalho que eu fiz, o pessoal agora acreditar nas mentiras de Pedro Moleiro. Ednal Tavares. Candidata, indaguei aqui o Bio da Barragem, no próximo dia 20 de dezembro vindouro, Lagoa de Itaenga, como outros municípios de Paraguaçu também, completará de emancipação política, de independência política, o seu 57º aniversário, 57 anos. Perguntava a Bio naquela ocasião, tem o que comemorar? Ele dizia que não. A senhora, como gestora atual, tem o que comemorar nesse dia? Claro que não vai poder fazer festa de aglomeração, mas tem o que comemorar? Tem com a missa, a gente vai fazer uma missa, sempre faz uma missa, independente de que a gente tenha alguma coisa para comemorar, mas sempre tem uma missa de ação de graça. Temos aqui a Helenilda Almeida. Maílson pergunta à prefeita se durante a pandemia os alunos do município receberam kit de merenda. Todos os alunos receberam kits de merenda. Essa semana estão recebendo seus kits. E esse kit é composto por quê? Pelo quê? Assim, quais os produtos que vocês... Porque, assim, quais os produtos que tem nesse kit de merenda de Lagoa de Itaenga? Feijão, fubá, óleo. Tem alguns alunos que não vai buscar. Os pais não ligam, dizem que não quer, né? Porque tem condições melhores. Mas tem aqueles que vão buscar.
Então, é um kit de R$ 22 que a gente dá. Quando na merenda a gente recebe R$ 9,80 por aluno por mês. Esse kit é doado de quanto em quanto tempo? Todo de 30 em 30 dias. De 30 em 30 dias. É. Edinaldo Tavares. Candidata, o professor, a senhora, por sinal, é professora, deve se orgulhar muito disso. Como foi tratado o professor na sua gestão nesse período e o que pretende fazer, se continuar como gestor do município, para essa classe? Por sinal, Olha, importantíssimo. Eu sempre tratei com muito respeito, recebendo sempre no meu gabinete, mas esse ano eu não recebi. Porque é assim, já a gente fez um levantamento, a gente faz o levantamento, o dinheiro do Fundeb não paga de jeito nenhum o professor efetivo, não paga. Aí quando vem um aumento que deu, eu sei que todo mundo quer aumento, quem não quer ganhar mais, mas infelizmente o município não tem condições de dar, eu dei 6%. Aí, é claro que eles não ficaram gostando, porque queria o total que o presidente deu, mas infelizmente o Fundeb não está repassando. Eu estava até olhando que fez um levantamento, o Pernambuco teve uma perda, o professor teve uma perda de 120 milhões com o Fundeb. Bem, nós chegamos ao final da nossa entrevista. Temos 2 minutos agora para a candidata Graça do Moinho se dirigir ao público de Lagoa de Itaenga. Alguma pergunta que eu não fiz, que a candidata acha interessante ainda fazer algum tipo de colocação. Nós queremos primeiro, candidata, agradecer a sua participação aqui conosco. A gente sabe que, evidentemente, quem está na gestão acaba sofrendo um pouco mais com as perguntas, porque, evidente, vem uma avaliação dos 4 primeiros anos para a busca da reeleição, enquanto quem está buscando o primeiro mandato, resta criticar quem está, evidentemente, no governo e buscar apresentar sua plataforma de governo. Mas queremos agradecer a sua participação conosco aqui, a sua atenção em responder todas as perguntas que foram feitas pelos nossos internautas e também pelos entrevistadores aqui. E a senhora tem 2 minutos agora para se dirigir ao povo. Viu, Zé Maílson? Eu só fico indignada quando as pessoas vêm dizer que eu não fiz nada. Aí eu realmente fico indignada, porque eu passei 4 anos, foram muitas noites de sono, e o primeiro ano não foi fácil para mim, não foi mesmo. Mas, graças a Deus, hoje eu me sinto realizada, porque eu sei que eu cumpri a minha cartilha de gestão de prefeita, eu cumpri. Tudo que eu prometi, em cima de palanque, eu fiz e ainda fiz mais. E eu digo a cada eleitor, não se vá, quando sair de casa, no dia 15 de novembro, pense um dia antes, reflita do que você vai fazer, para não sofrer o que passamos há 8 anos atrás, quando quiseram a mudança e o que foi que veio? O desastre. Então, pense no seu voto é importante. Então, no dia 15, vote, não pode pedir voto. Vote, isso. Mas vote consciente. É o que eu tenho para dizer. Deixo meu grande abraço a todos os internautas, todos os tenguenses que estão me ouvindo. Muito obrigado à candidata Graça do Moinho, que participou conosco aqui nesta noite. Encerrando a série de entrevistas da cidade de Lagoa de Itaenga, eu quero agradecer ao nobre guerreiro Edinaldo Tavares. Um grande abraço para você, Edinaldo. Um forte abraço, Maílson. Eu queria só quebrar o protocolo e pedir sua com licença e permissão para fazer uma referência. Concluímos Lagoa de Itaenga, assim como concluímos semana passada Tracunhaém. Como foi bonito e gostoso ouvir os entrevistados aqui, eles responderem perguntas de forma tão coerente e educada. Jamais nenhum dos aqui que passaram sentados nessa poltrona fizeram pergunta para os entrevistadores ou usaram de ignorância, de truculência, arrogância ou prepotência. Fiquei muito honrado em poder participar da primeira rodada de Tracunhaém, da segunda de Lagoa de Itaenga. E façamos votos que os próximos vindores também venham com essa performance dessa maneira. A todos um forte abraço, tenham uma noite super abençoada e até amanhã, às 19h30. Muito obrigado para você que nos acompanhou e nos deu uma grande audiência hoje, acompanhando através da nossa live. Muito obrigado a todo o pessoal de Lagoa de Itaenga, que teve oportunidade, nos últimos 3 dias em que tivemos programa, em acompanhar a nossa série de entrevistas. Hoje tivemos um pequeno atraso no começo, mas cumprimos os 50 minutos pré-determinado para todos os candidatos. A partir de amanhã, a gente vai iniciar a nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade de Paudalho. E a nossa primeira entrevistada é a candidata do Avante, Ângela Coutinho, será a nossa primeira entrevistada. Fazer já um alerta para você que vai nos acompanhar. Na quinta-feira, o nosso entrevistado é o candidato Vitor Pereira. Ele já tinha uma agenda marcada anteriormente. Então, a entrevista do candidato Vitor Pereira não será ao vivo. Ela será, evidentemente, gravada, mas será reproduzida
no mesmo horário, às 7h30 da noite. Um grande abraço a todos e amanhã estaremos ao vivo com a candidata Ângela Coutinho, aqui a partir das 7h30. As eleições 2020 serão diferentes, mas você pode votar com segurança. Antes de sair de casa, confirme